existência da funicular aqui? Foi por causa do café. Aquela conta de matemática que aprendemos na escola, menos com menos dá mais, aconteceu aqui no Brasil, em Paranapiacaba. O menos no Brasil é que precisava do transporte para a escola café. E o menos na Inglaterra é que eles estavam cometendo algo semelhante ao que a Rússia está fazendo hoje. Vieram para o Brasil, se hospedaram aqui, até a poeira baixar lá na Europa. E aí ficou a Inglaterra com a moradia e o Brasil com um sistema funicular para a escola café. Assim começou tudo. O último galpão que vamos visitar lá, na parte de baixo do galpão, que não é acessível, está cheio d'água, todo funcionário que trabalhava lá embaixo tinha uma única função: lubrificar aquele maquinário. Então, ele usava aqueles galões aqui. Todos especializados, usados para poder fazer a lubrificação da funicular. Esses galões. E aí fazia totalmente tarefa por tarefa. Boa tarde, pessoal. Me chamo André. É só me acompanhar que vou apresentar tudo de forma material para vocês. O que a gente visualizar, vou falar. Para o pessoal que chegou agora, ali é uma bomba de oxigênio e a roupa que recebe essa bomba de oxigênio. Aquela roupa bege, lá no final vou mostrar o local de uso dela. Uma galeria subterrânea. Quem chegar lá junto comigo, aguentar o passeio até lá, que eu vou falando, se aguentar chegar até lá, é só chegar na porta daquela galeria, agachar, apontar o celular e bater uma foto. Tenho certeza que vai sair você na sua foto. Você, eu não sei. O que aguentar? Nós pagamos R$14. Aguenta sim, né? Caro pra caramba. Todo o ambiente de trabalho que eu conheço, nós temos um dia que nós temos que fazer a entrevista de emprego. Se alguém aqui tiver a fim de trabalhar comigo, nessa disposição de querer trabalhar comigo, a sua redação, conhecimentos gerais, perguntas pessoais, contas de matemática e exame físico estão nessa chave aqui. É só pegar essa chave, colocar no ombro e me acompanhar. Lá no último galpão, encaixar no parafuso, apertar e soltar, está contratado, começa amanhã. Aqui está a sua entrevista de emprego. Eu fiz a burrada, fiz uma mancada de pegar essa chave aqui, colocar no ombro, levar até lá. Quando eu cheguei lá, que eu engatei a chave no parafuso, eu pus as duas mãos na cabeça, saí correndo. Perdeu o emprego. Cheguei aqui, cansado, nesse mesmo lugar aqui, deixando a chave lá. Agora vamos lá. Tirar essa chave. Por que eu pus a mão na cabeça? Porque se eu tivesse pego essa marreta que pesa aproximadamente 50 quilos e a chave que pesa 20, se eu tivesse pego cada uma no ombro e ido até lá e feito a mesma manobra que eu fiz, eu já entrava com o chefe de setor carregado, entrava mandando. Por eu ter levado a chave e ido buscar a marreta, depois entrei com um peão. Dei mal, perdi muita coisa. Então, não pode pensar muito não, você vai fazer. Quem quiser pegar a chave e a marreta, já vou avisando. Eu peguei desse modo porque eu estou acostumado. É pesado. Só faz a atenção de levantar, vocês vão ver, é pesado. Para uma manobra só, vai que vai para beleza. Mas se você precisar carregar o dia todo, vai arrancar o corpo. Tudo tem sua história, né? O quê? Chegava aquelas bolachas de metal, uma roda, uma circunferência, parecendo um biscoito de ferro, já tudo arredondado, colocava numa forja, semelhante, do lado dessa forma aqui, esse modelo aqui, tingindo a quantidade e a espessura dessa roda aqui, com uma daquelas chaves lá, superaquecida. Uma daquelas chaves pegava essa peça aqui, colocava naquele torno ali, fazia o acabamento da roda do trem. Roda por roda produzida ali. Torno para fazer o acabamento da roda do trem. Aproveitar que a equipe está bem grande, bem numerada aqui, só na parte masculina, todos os homens aqui, ó. Se vocês se aceitarem, quiserem fazer essa aventura, de nós ligarmos, vale para o senhor também que acabou de chegar. E se vocês quiserem, todo mundo aqui agora aqui, fazer a tarefa de ligarmos esse torno aqui, é só me ajudarem a pegar aquele motor amarelo e vermelho no braço ali e colocar ali atrás. Bora lá? Não vale girar no dedo, tá?
Então, girou esse torno aqui, pegou aquele motor, colocou ali atrás, tem até um lugar de encaixe nele aqui. Só colocar ali embaixo, ó. Aí a gente movimenta ele de novo. Eita! Dá pra fazer essa ligação de novo. Colocar ali, ó. Eita, Bem aqui lasqueira. no ponto onde eu estou, a montagem de um vagão de trem. Começava com a matéria-prima chegando da Europa, a parte metálica, que era a carroceria inferior, e a roda e os eixos, era montado roda e eixo no torno, e essa forja fazia a carroceria, a parte de baixo. Feita essa parte de baixo, as paredes, janelas e portas do trem e o teto eram feitos daqui para cá. Serra de fita para cortar os blocos de madeira e as planas para fazer todas as tábuas, medida suficiente para fazer a carroceria superior. Inferior aqui, superior ali. Fazia a montagem no vagão de trem. Nesse local que funcionava. Repito agora que aumentou um pouquinho o número de pessoas. É só nós aqui, lado masculino, pegar, não vale girar na ponta do dedo. Aquele motor amarelo ali e colocar aqui atrás, a gente liga isso tudo. Exatamente tudo que eu vou apresentar para vocês era perfeitamente fiscalizado. Então, chegava aquela mão de obra rodando de um lado e para o outro aqui, para saber se o trem locobreto estava em perfeitas condições, andando para cima e para baixo, era colocado esse GPS. Está marcado do lado de cá, Barra Funda, porque essa máquina aqui era exclusiva da Barra Funda. Em cada estação tinha uma máquina igualzinha a essa, com o nome da estação. Em cada locomotiva tinha uma máquina igualzinha a essa, com a numeração da locomotiva. Acoplado com essa máquina nós tínhamos o rádio HT, que é um tijolo com antena em cima, botãozinho cheio de canais, que é AP, normal por aí, TKS. Esse rádio HT, para quando aquele relógio que também era acoplado, começasse o movimento ali, saindo de Piaçaguera Santos até Jundiaí, ele parasse no meio do percurso e ficasse mais de 10 minutos parado, qual o problema aí? Qual que é a rio que está acontecendo? Para fazer toda a fiscalização. Então tudo que nós estamos vendo era perfeitamente fiscalizado. Passo a passo, o movimento dos trens aqui. Barra Funda, Paranapiacaba, Santo André, todas tinham essa máquina aqui, acoplada para saber a medição do trem. Alguém aqui tem ideia para que serve essa mesa? Ninguém já veio aqui uma vez? É a mesa funerária, mesa para levar defunto. Essa mesa aqui ia buscar o corpo do colega que pegava aquela chave inglesa ali e movimentava o parafuso e não aguentava 8 anos de carteira registrada aqui. Trabalhou 8 anos, está aposentado. Mas não aguentou os 8 anos, volta aqui em cima. O funeral aqui era feito em 2 sentidos. Para os estrangeiros que vinham trabalhar aqui, ingleses, alemães, franceses, italianos e pessoal da Europa lá, que vinham trabalhar aqui, quando eles não aguentavam, acontecia algum acidente de trabalho e faleciam, o funeral era feito em cima dessa mesa, dentro de um caixão, dentro do vagão funeral que a gente vai ver daqui a pouco. Daqui até o Porto de Santos. No Porto de Santos ele era embarcado em navios e levado para a Europa. Para os brasileiros que moravam em Paranapiacaba e trabalhavam aqui também, o funeral era feito no ambiente de trabalho, quando ele falecia, se acidentava, até o pé da igreja aqui. Do lado da igreja tem um cemitério para recolher o corpo desse colega. Passava por dentro da igreja para dar aquele último hasta la vista. Depois ser enterrado no cemitério do lado. Mesa funerária. Era colocado em volta dessa mesa aqui 4 mulheres para trabalhar. Porque Paranapiacaba é igual à Vila do Chaves. Todo mundo aqui conhece todo mundo. Não dá para você fazer nada que a vida inteira não saiba depois. Então essas 4 mulheres era para proporcionar um ambiente onde todo mundo se amava. Então a função dessas 4 mulheres era carpideiras. Mulheres que choram por uma pessoa que nunca viu na vida. O cara faleceu, está aqui em cima, aqui fica aquela mulher. Chorando sem querer, doutor? Chorando sem querer ou querendo?
Tinha que chorar muito, os carpideiros. O risco daquela mulher conhecer a pessoa que está aqui dentro do caixão, ele só era grave numa única questão. Se ela conhecesse a pessoa ali naquele choro, ela sabesse que estava ali dentro, ela falava, vai tarde, demorou. Isso é gente. Ele fez o alarme aqui. Então, não podia conhecer, porque se conhecesse o cara, ia dar aquele choro meio que sentimental. Então, só tinha que chorar apenas. Os carpideiros, que é para poder dar aquela sensação de que todo mundo aqui conhecia todo mundo e se amava. Vou dar essa impressão. Dom Pedro II, quando faleceu aqui no Brasil, teve seu funeral feito em cima dessa mesa, dentro do caixão, dentro daquele vagão que vamos ver lá no fundo, daqui de São Paulo até o Porto de Santos, o seu corpo ser levado para Portugal. Mesa funerária essa aqui. Voltando naquele assunto, onde eu falei sobre todo mundo conhecer todo mundo aqui, em Paranapiacaba existia um equipamento aqui que nós chamava de lição de vida. Uma coisa que eles exigiam naquela época para as pessoas aprenderem, a se adaptarem, a serem pelo menos amigáveis, ter uma amizade. E aí, beleza? Bom, bacana? Pelo menos isso. Eles colocavam o quê? Uma lição de vida em cada esquina. Porque a energia elétrica que começou a ser produzida aqui nesse local, para depois mandar água lá para o litoral, cidade de Cubatão, e essa água produzir energia elétrica mais potente, mais voltada, essa energia quando ela vinha para cima, vindo do litoral, até o dia de hoje funciona assim. Ela vem para alimentar a MRS, que é a logística, naquela época era funicular, e ela vem numa potência muito forte, onde ela chega num ponto ali que fica exagerado. Aí o excesso de energia, eles descarregam para a vila. Só que esse excesso de energia, ele chegava nas tomadas muito forte. Então, se colocasse essa energia direto na casa, ia queimar tudo que você colocasse na tomada. Então, foi colocado um equipamento que era lição de vida. Esse aqui, ó. Redutor de amperagem. 110, 220. Em cada esquina era colocado esse equipamento, dando uma lição de vida. Aquela rua inteira, todo mundo tinha o hábito e o costume de acordou de manhã cedo, sair no portão. Bom dia, vizinho, tudo beleza? Tudo legal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Caso chegasse um morador novo, um vizinho novo, que fosse dos dois lados da rua, habitar numa daquelas casas, e fosse aquela pessoa carrancuda, aquela pessoa que você fala bom dia para ela, ela olha para o chão, mexe no celular, faz qualquer outra coisa, não te responde bom dia, era dado a lição de vida para ele. Determinado dia, determinado horário, em tal momento, todo mundo aqui, ó, desliga o que tiver na tomada em casa, o operador dessa máquina aqui na esquina não vai mandar nem 110 nem 220 naquela rua, vai deixar no meio, vai vir toda aquela potência na tomada dele. Vai queimar tudo que ele tem dentro de casa. Aí é automático uma pessoa que passar por uma situação dessa, sair no portão, bom dia vizinho, pode me dizer por que aconteceu isso? O que está acontecendo aí? Queimou tudo lá dentro de casa. Não. Aprende ou não aprende a ser comunicativo? O negócio era bem radical mesmo. Redutor de amperagem. Da mesma forma, eu perguntei para o grupo que estava antes de vocês aqui, e eu encontrei um russo. Tem algum europeu aqui no meio de vocês? Inglês principalmente? Porque essa minha apresentação aqui, ela é um pouco contrariada pelos ingleses. Até o dia de hoje, na Inglaterra, eles emitem uma frase dizendo que os ingleses nunca obtiveram de trabalho escravo. No Brasil, infelizmente, essa tarefa foi forçada eles a fazerem. Por quê? Chegando aqui no Brasil, eles tiveram todo o operacional aqui da funicular em andamento. Quando começou a surgir a demanda de funcionários brasileiros, eles fizeram o quê? Aí, gente, vamos acolher eles também. Trabalho escravo. Só que a escravidão obtida pelos brasileiros que trabalhavam aqui a partir do ano de 1867,
ela não durou muito tempo não. 1867 foi escravidão. O café, que hoje é transportado por caminhões, primeiramente foi transportado por mulas, por escravos, finalmente por trens e hoje é caminhões. Esse café... Agora para. Esse café, ele simplesmente tinha o quê? A sua finalidade de ser transportado por mulas, depois por escravos e finalmente por trens. Quando eles eram transportados por escravos, usavam aquele carrinho bege ali, movido por 2 escravos. Aí quando ele começou a ser transportado por trens, o carrinho continuou sendo usado. Os escravos faziam o quê? O transporte de ferramentas e mercadorias de pequena quantidade de um local para o outro aqui. Mas houve trabalho escravo aqui. 1867, escravidão. 1888, Princesa Isabel, Lei Áurea, abolição dos escravos. As coisas começaram a mudar. 2 anos depois, a Inglaterra já se preparou. 1890, fabricaram essa máquina aqui, lá na Inglaterra. E só 10 anos depois, no ano de 1900, ela chegou no Brasil, emitindo para nós aqui o primeiro olerite, primeira folha de pagamento de funcionário registrado. Essa máquina aqui. Para os mais jovens, legal fazer curso de datilografia nesse lugar. É um apontador de dedo. Você começa assim, você termina assim. Porque hoje é tudo digital. Você encostou o dedo já era. Aqui não, você tem que apertar. Primeira máquina. Essa aqui é a mais antiga. Vamos ver outros modelos aí, mas tudo mais recentes. O primeiro sistema funicular, eu vou explicar ele daqui a pouco, pela janela. Para todo mundo poder visualizar ele pela janela. Só foi fechado nesse modo aqui, em razão do que? Aconteceu um desastre da natureza aqui, onde uma chuva forte, com vento forte, derrubou o telhado e parede em cima da máquina. Já foi arrumado o telhado e a parede, agora ficou apenas as janelas. A diretoria resolveu que só vai abrir esse galpão quando as janelas estiverem arrumadas. Eu só lamento isso, porque minha monitoria aqui dentro passa a ser um pouco assombrada. Tem um telefone aí que funciona até hoje, eu subo em cima da máquina e começo a falar no telefone. Minha voz ouvida lá no pé da porta. Aí eu estou cansado de falar naquele telefone e para encerrar a ligação, a frase é essa. Atenção, atenção. Nessa minha ligação, fiquem atentos. Se alguém responder, dá no pé que é assombração. A outra linha pessoa errada. Aí põe o ouvido e fica olhando para a porta, ninguém corre. Reabriu, eu quero esconder alguém lá embaixo para alguém responder para mim. E aí, Alberto, estou chegando. Cada hora. Agora. Vou apresentar mais detalhes deles pela janela daqui a pouco, olhando lá por fora. Não vai fazer falta nós entrarmos ali, porque aqui começa o maior sistema funicular do mundo, montado pela Inglaterra. Segundo sistema funicular, sistema Locobreque. Serra-breque ali, Locobreque começa aqui. O sistema Locobreque é um sistema que funciona com locomotivas a vapor, uma Maria-Fumaça, com uma peça embaixo dessa Maria-Fumaça, igualzinha àquela ali chamada breque. Locobreque. Tem 4 locomotivas aqui dentro, uma peça igualzinha àquela ali, chamado Locobreque. O sistema Locobreque, sendo o maior do mundo, montado pela Inglaterra, ele foi iniciado em 1901 e parou em 1982, ligando Piaçaguera Santos a Paranapiacaba. No sistema Locobreque, a capacidade lá no Serra-breque, 60 toneladas. Aqui dobrou para 120 toneladas. Porque lá o cabo de aço prendia no trem, aqui é o trem que prende no cabo de aço. O cabo de aço é contínuo, vai de uma máquina até a outra. E nesse sistema foi colocado esse equipamento aqui, troller, apelido trolinho, o nome que eu chamo carrinho de rolemã sobre trilhos. Na frente senta o piloto, atrás senta o fiscal. O piloto, a única ordem de serviço dele, começou a movimentar, vai contar 1, 2, 3, no número 4 ele já pode frear. Freio da frente, freio de trás.
Obedeceu essa regra, não acontece nada demais. Se não obedecer essa regra, simplesmente ele vai pegar embalo, vai começar a atingir velocidade, e a regra principal é velocidade máxima do troller 15 km por hora. Não precisa de velocidade. Até 12 km, nada acontece. 13º, 14º km, essa roda começa a pular. Como eu falei, 15 km, velocidade máxima, ela para aqui. Nossa. Com 15 km, os colegas que voltaram falaram para mim o quê? É puxar os dois freios, jogar o corpo para cá, invocar tudo que é santo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, para aquela roda pular de novo. Se assim acontecer, nada acontece. 16º km, volta em cima da mesa. Por isso que é bom obedecer regras. A ordem era 1, 2, 3, 4, já frear, era bom fazer isso. Assim fazia. Utilidade dele, na frente piloto, atrás do fiscal. O fiscal fiscalizava como é que estava a situação do cabo de aço, dos trilhos e da paisagem, está tudo ok. Então, fiscalizou tudo isso, beleza. Vamos lá conhecer o sistema Loco Black. Visualizar 4 alavancas. A alavanca amarela, mais baixinha ali, é o telefone que eu falei para vocês que eu faço uma monitoria assombrada. É o cano amarelo aí, com a ponta enferrujada. Eu falo naquele telefone e minha voz duvida lá no pé da porta. Aí sai uma monitoria um pouquinho tenebrosa. O Serra Break, eu apresento ele com uma capa. Esse sistema Serra Break, ele é comparado com uma brincadeira da gente chegar em casa. Não precisa ser desse comprimento não. Eu gosto de usar essa tábua aqui, pois ela me deixa favorável para todo mundo visualizar. É uma brincadeira de se pegar uma tábua, mesmo o comprimento da tábua, amarra 2 carrinhos de criança, um lá embaixo e o outro aqui em cima. Coloca a sua mão aqui no meio da tábua, comece a puxar de um lado o carrinho que está lá embaixo, na outra ponta do barbante você começa a soltar o carrinho que está aqui em cima. Percebendo de forma muito assim, leve, você vai notar que o peso do carrinho que está descendo desse lado aqui, vai favorecer que você puxe o que está lá embaixo de forma mais fácil. O que minha mão está fazendo é o que a roda aí dentro fazia com o trem. O carrinho que está aqui em cima é justamente esse. Acoplado nesse carrinho aqui, era engatado o vagão com um peso máximo de 60 toneladas. Nesse vagão. Aí soltava ele, esse trilho aqui que hoje funciona o sistema japonês. A frase é essa. Industrialmente falando, Europa inventa, China copia, Japão aperfeiçoa, Estados Unidos estraga e o Brasil junta tudo. Faz o gato. Essa é a lei industrial. A gente conhece no dia de hoje. Aí, nesse modo, nós tivemos o quê? O carrinho está lá embaixo, vai frear o que está aqui em cima, e o que está aqui em cima vai puxar o que está lá embaixo. Esse aqui vai puxar o que está lá embaixo, o que está lá embaixo vai subir freando ele. A máquina aí dentro aí apenas vai fazer o movimento que minha mão está fazendo aqui em cima. Esse foi o sistema Serra Break, primeiro do mundo lançado no Brasil em 1867.
parou em 1960 por causa da sua capacidade de apenas 60 toneladas de peso. O Locobrec pegou esse mesmo cabo de aço que ia daqui até lá embaixo, colocou ele de forma dobrada. Ele dá uma volta na máquina que está aqui em cima, que é a minha mão, e lá embaixo vai ter outra mão para dar uma volta nela também. Aí é o trem que começa a prender no cabo. Locobrec. Dobrando a sua capacidade de 60 toneladas para 120 toneladas. E vamos começar a ver daqui. A partir desse ponto, apesar da neblina, já quero dar a dica para vocês. Tirem bastante fotos, pois a funicular não vai voltar a funcionar. O trecho do trilho da funicular, sim, vai voltar a circular trem. Então, quando tiver essas fotos no seu celular, o trem estiver circulando, estiver passeando dentro dele, vai poder falar, ó, estou passando isso numa máquina igual a essa. Duas fotos exigidas aqui. A primeira foto do local, pegando o maior ângulo possível, e a segunda, uma selfie, para poder falar que estava aqui. Se pegar só do local, vou falar que pegou no Google. Uma selfie também. Mas aí, galera, mais uma visita aí em Paranapiacaba. Grande Guia André. Pedi autorização para poder entrar gravando. Fernando Araújo na voz. Todo mundo sabe, tem um dia do mês que nós fazemos festa. Dia de pagamento. Eu quero colocar agora todo mundo aqui numa situação individual. Não vale contar bolsas, mochilas, colchetes, isso não existia nada daquela época. Apenas a roupa do corpo. Estão trabalhando comigo aqui. Daqui a pouco percebe que aquele trenzinho branco lá sai em circulação. Aquele trenzinho lá é o carro forte sobre trilhos. Ele vai levar no lugar que você estiver o seu pagamento. Na época não existia Pix, cartão, cheque, conta bancária, nada disso não. Você recebia em espécie. E aí, falando com a moeda atual, o valor naquela época, 1920, 1930, o pagamento seria R$1.000. Cabe R$1.000 no bolso aí? Não tinha nota de 200. Só assim. Não tinha nota de 200. De 100 para baixo. R$1.000, dá para colocar no bolso aí? Dá para dar uma distribuída e continuar trabalhando depois? R$1.000 era o salário. Se eu for falar do salário na nossa atualidade aqui, ninguém consegue ser aprovado. R$1.000 era o salário. O risco de periculosidade nesse local de trabalho era tão grande que você tinha uma insalubridade, que era 3 vezes mais seu pagamento. Então a pergunta é, com a roupa que você está no corpo aí, sem contar bolsas, mochila e pochete, cabe R$4.000 no bolso aí? Dentro da meia, dentro do bolso, sabe? Dá para fazer isso, legal. Aí, beleza, você colocou R$4.000, você fica tudo bufado no dinheiro. Tem que continuar trabalhando. Eu sei que naquela época lá, se eu estou trabalhando aqui, de repente escapa uma notinha de dinheiro do meu bolso, o meu colega do meu lado ia pegar e falar, toma aqui, André, seu, você deixou cair. Acontece isso hoje, para ver. É difícil, né? Aparece dono até lá no alto do morro. É meu, é meu, é meu. Então, carro de valores. Da mesma forma, no dia de hoje, a gente sabe o quê? Que tudo que é transportadora tem no seu pátio uma empilhadeira. Aquele tratorzinho com 2 lanças, que pega em cima de um pallet a carga do trem, passa para o caminhão, do caminhão passa para o trem, ou de um trem passa para o outro. Assim é feito nos dias de hoje. Naquela época, nem a palavra empilhadeira existia. Mas para fazer tal tarefa, do mesmo ritmo, usava-se o quê? Esse guindaste de forma manual, no braço. 2 caras conseguiam fazer a movimentação de 5 toneladas do trem para o caminhão, do caminhão para o trem, de um trem para o outro. Do lado de cá, do guindaste, ele está incompleto. Está faltando ali uma alavanca naquele eixo ali, para o colega começar a girar e ele efetuar esse movimento. 360 graus para um lado e para o outro. Me acompanhe, que do lado de lá, alavanca para uma pessoa só levantar 5 toneladas no braço, está esperando nós. 5 toneladas um cara só consegue levantar.
Olha lá, só subir lá, empurrar. Já posso adiantar para vocês que 3 gotinhas de WD resolve. É uma em cima e uma de cada lado. Aí o WD pinga ali, empurra e começa a girar. Então qualquer um aqui consegue fazer esse movimento. O problema está no quê? No número de voltas que será necessário você dar.